Pode ir. Que a paz em Cristo Jesus seja em cada coração. Todos os irmãos estão bem, todos na paz do Senhor, tudo bem com a sua casa, com a sua família. Glória a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês, irmãos, por nos permitir entrar em seu lar através dessa live, né? E hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre um personagem bíblico, né, bastante famoso, muito comentado, e vamos também aprender alguma coisa com a geração desse personagem, amém? Antes de mais nada, irmãos, eu quero orar com você nessa noite para que Deus possa abrir o nosso entendimento e nós possamos compreender exatamente aquilo que Deus quer transmitir para nós através desse estudo, amém? Deus Santo, Deus amado, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer nesta noite, papai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, pelos livramentos, Senhor amado. Deus amado, peço a ti, papai amado, que cada um que esteja assistindo, Senhor, nesse momento, venha a ser abençoado por esse ensino, papai, que tudo seja conforme teu querer e tua vontade e dentro da tua palavra, que nada seja dito, Senhor amado, que não tenha uma comprovação e que venha a causar confusão na mente dos irmãos e irmãs. Então, nessa noite, me ajuda, papai, ajuda cada um de nós a entender e compreender o seu querer através desse personagem, através desse ensino, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Queridos, hoje eu estou usando a Bíblia Apologética. Deixa eu ver aqui onde eu estou com a mão. Ah, tá. Ó, a Bíblia Apologética de Estudo. Essa Bíblia, irmãos, a tradução dela, é da Sociedade Trinitariana do Brasil. É a mesma sociedade que fez a Bíblia Corrigida e Fiel, ok? Essa edição minha aqui, ela é de 2006, amém? A Bíblia Apologética, amados, ela é editada pelo Instituto Cristão de Pesquisa, ok? E ela é importante também para quem estuda, né? Entre tantas outras Bíblias de estudo, ela é importante para quem estuda, por quê? Porque ela apresenta algumas considerações de seitas e heresias relacionados com a palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós queremos saber o pensamento de algumas seitas a respeito de tal assunto. Então, nessa Bíblia você encontra isso. O que essas seitas, essas heresias, elas entendem a respeito da palavra, e por isso que elas desviam a palavra de acordo com o entendimento de cada uma. Amém? O personagem que nós vamos considerar hoje, fazer aí uma consideração, é Caim, né? É considerado o primeiro filho, né, de Adão e Eva. Então, Gênesis 4, ele fala, né, sobre o nascimento tanto de Caim como de Abel. Vamos dar uma lida. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Gênesis 4, amém? Perdão. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que iraste? Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, presta atenção nesse detalhezinho, amém, irmãos? E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do seu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me chamar, que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ele concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si, 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai do que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá, a outra mulher de Caim, também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Irmãos, então, se nós agora começarmos a fazer uma pequena análise, sobre Caim e sobre sua descendência, alguns detalhes precisam ser analisados por nós. Primeira é o seguinte: todo mundo se preocupa muito aonde foi que Caim conseguiu a sua esposa, não é verdade? Porém, durante a leitura, o que nós vemos ali? Que ele vai morar na terra de Nod, não é verdade? E ali na terra de Nod, ele encontra a sua esposa. Então a pergunta não é onde ele encontrou a esposa, a pergunta deveria ser: de onde vem esse povo? Se a gente entende, sabe que este foi o primeiro filho de Eva, então, na verdade, ele seria o 3º habitante da terra. Irmão, não vamos nos esquecer de uma coisa: nós não temos nenhuma comprovação disso que eu vou te falar agora. Entenda bem isso. Nós não temos nenhuma comprovação do que eu vou te falar agora. Mas se nós seguirmos a criação, nós vamos ver que Deus criou o homem segundo sua imagem e semelhança. Tá? E um pouco mais para frente está dizendo que Deus criou o homem e a mulher, homem e mulher os criou, e Deus fez um jardim e colocou o homem e mulher nesse jardim. Ok?
Então, quando Deus cria Adão do pó da terra, ele adormece Adão, tira da costela, né, uma das costelas, faz a sua ajudadora. E aí, em outra parte, diz que Deus faz um jardim e coloca ali o homem. Né? Se não me engano é isso, ao contrário. Primeiro ele cria o homem e depois ele faz o jardim. Aí lá dentro do jardim ele cria Adão e ali ele coloca então a mulher, né, ajudando Adão. Então assim, os irmãos vão ler direitinho, vão entender o que eu quero dizer no texto da criação. Alguns dizem que foi feita uma criação fora do jardim e outra criação dentro do jardim. Não por comprovação, correto? Não por textos bíblicos, ou por algum escrito da época que dissesse isso, ou por algum achado arqueológico que comprove isso. Então nós não temos essa comprovação, ok? Outra situação que as pessoas dizem é que, possivelmente, como Eva, ela fala quando nasce Caim, ela fala o quê? Né? Eu alcancei um varão, ou em outras traduções, eu alcancei um homem, em outras traduções, eu alcancei um menino, ok? Então alguns dizem assim, ela está dizendo porque até ali ela só tinha tido filhas. Até ali ela só tinha tido filhas. Então, é outra coisa que não existe comprovação. São só teses de teólogos, tá? Que querem achar um motivo, alguma coisa que comprove de onde veio essa esposa de Caim. Mas a Bíblia em si, ela não nos responde essa pergunta, ok? Então a questão, né, não respondida é: o povo de Nod é quem? Né? O povo de Nod é quem? Mas isso é uma coisa que nós não temos como explicar, ok? E se nós não temos como explicar, o que nós fazemos? Nós não explicamos, amém? Eu tenho aqui também nas minhas mãos, como já mostrei da outra vez, o livro Personagens, né? É esse o livro? Quem é quem na Bíblia, certo? Quem é quem na Bíblia, que eu tenho outro livro que ele chama assim Personagens da Bíblia de A a Z. Eu vou mostrar no próximo estudo, eu vou mostrar para os irmãos, amém? Eu quero mostrar para os irmãos as minhas fontes de pesquisa, né? E dizer para os irmãos o seguinte, ó, sem ganhar nenhum centavo, qualquer publicação dessa editora aqui, ó, a editora Vida, os irmãos podem comprar tranquilo, tá bom? São sempre boas porque eles zelam muito pela verdade da palavra de Deus, ok? Então eu quero ler aqui, vamos buscar aqui a Caim, ok? Vamos buscar aqui a Caim, ABC. Glória a Deus, vamos lá, vamos buscar a Caim. Já estava, viu, irmãos? Eu tirei, acabei de tirar, agora tem que procurar de novo, né? Vou fazer o quê? Vamos lá, cadê aqui, ó? Caim. Então, nesse livro aqui, o meu amigo escritor, que eu nunca vi na minha vida, o Paul Gardner, né? Ele escreve o seguinte sobre Caim. Olha só. Primeiro filho de Adão e Eva. Seu nome é relacionado com a exclamação de Eva de gratidão ao Senhor. Alcancei do Senhor um homem, Gênesis 4:1. Ele foi lavrador de terra, diferentemente de seu irmão, pastor de ovelhas. Depois de algum tempo, ambos, Caim e Abel, apresentaram suas ofertas ao Senhor. O primeiro levou alguns frutos da terra e o segundo ofereceu um dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Gênesis 4:5. O texto não indica por que Deus fez essa distinção entre as duas ofertas. Alguns sugerem que talvez, mesmo naquela época tão remota, o Senhor revelara a Adão e Eva que um sacrifício com sangue seria necessário a fim de que pudessem chegar diante de Deus. Contudo, é melhor olharmos o que o próprio texto enfatiza. Gênesis 4 examina a atitude de Caim depois que foi rejeitado por Deus. Ficou irado
deprimido, o Senhor falou com ele a fim de confrontá-lo sobre sua reação e destacou que sua oferta seria aceita se ele procedesse bem. Ou seja, nós já podemos aqui analisar que Caim fez alguma coisa que Deus não gostou. O que exatamente não sabemos, mas fez alguma coisa que Deus não gostou. O Senhor falou com ele a fim de confrontá-lo sobre sua reação e destacou que sua oferta seria aceita se ele procedesse bem. A implicação do comentário de Deus, ao mencionar que o pecado jaz à porta, sobre ele deves dominar, é que aquele que nos sonda sabia que o coração de Caim era pecaminoso, exatamente. Suas ações subsequentes confirmam essa impressão. Ele se irara contra o Senhor e seu irmão. Esse entendimento sobre o problema de Caim tem apoio em Hebreus 11, versículo 4, onde o escritor faz uma distinção entre ele e Abel, no sentido da fé que o segundo demonstrou. Caim pediu ao irmão que o acompanhasse ao campo, onde o matou. Quando Deus perguntou-lhe o que acontecera com Abel, ele replicou com a famosa declaração: não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Caim foi então condenado pelo Senhor a ser fugitivo e errante pela terra, para protegê-lo enquanto vagasse pelo mundo. Deus colocou nele um sinal para que não fosse morto, talvez pelos descendentes de Abel. Caim foi então para a terra de Nod, a leste do Éden. Caim e sua esposa tiveram um filho e chamaram de Enoque. Ele se tornou ancestral, nossa, que trava-língua, dos povos nômades, dos que tocavam instrumentos musicais e dos que trabalhavam com bronze e ferro. Gênesis 17 a 22. O contraste entre esse relato de Caim, Gênesis 4, e o de Sete, Gênesis 5, é significativo. Este nasceu Adão e Eva depois da morte de Abel, e foi para eles o substituto do irmão morto. Os descendentes de Sete permaneceram fiel a Deus, enquanto os de Caim foram transgressores. As gerações futuras foram desafiadas a lembrar Caim e aprender de seu pecado, dos seus ciúmes e da sua falta de fé. Amém? Essa é uma descrição que o Paul Gardner faz sobre Caim, ok? Vamos usar só essas duas fontes, tá? Eu estou aqui com os comentários, né? Mas não vamos ler os comentários hoje, não. Vamos fazer só entre esses dois livros aqui, a Bíblia Sagrada e quem é quem na Bíblia Sagrada, ok? E o que nós podemos notar, irmão, lendo a Bíblia, principalmente, é uma coisa muito importante. Por exemplo, vamos falar de Lameque, tá? Porque o que nós percebemos, certo? O que nós percebemos, lendo a linhagem de Caim, o próprio Caim, a linhagem de Caim, é que essa linhagem, ela foi uma linhagem bastante carnal. Uma linhagem que, veja que o primeiro filho de Caim foi Enoque, correto? Aí você fala, mas Enoque não andou com Deus? Não, não é esse Enoque. Depois nós vamos comparar a linhagem de Caim com a linhagem de Sete, e Sete teve um filho também chamado Enoque, correto? Então até alguns nomes da linhagem de Caim e da linhagem de Sete, elas relativamente aparentam ser iguais, representar a mesma coisa, não é verdade? Então veja que esse Enoque de Sete, qual a primeira coisa que foi feita para ele? Foi dado a ele o nome de uma cidade. Ou seja, foi construída uma cidade para ele, uma coisa da terra e não do céu. Não é verdade? Pelo jeito, ao Enoque de Sete foi ensinado os caminhos de Deus, né? Mas vamos ver isso depois, tá? E se nós pegarmos então o significado dos nomes de todos os filhos de Caim, eu vou trazer isso também no próximo estudo, ok? Nós vamos ver que todos eles têm uma representatividade terrena. Mas quando chegamos a Lameque, aí a coisa muda um pouco. Por quê? Porque nós vemos que houve uma decrescente no significado do nome
da linhagem de Caim, até chegar em Lameque, que quer dizer assim alguma coisa que é descenso, sabe, fundo do poço, enfim, chegou lá no lodo, vamos dizer assim. E aí esse homem Lameque, ele se destaca na linhagem, por quê? Porque o feito dele foi o mesmo feito que o do pai. Quer dizer, nós estamos depois de Adão, né, fazendo aqui a volta pela linhagem de Caim, na 7ª geração. Tá? Na 7ª geração. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Vamos lá. Então nós vamos contar, ó, Adão, correto? Temos que começar com Adão. Aí vamos contar Caim, depois nós vamos contar Enoque, Irade, Meujael, Metusalel e Lameque. Ok? Então, 7 gerações depois, nós temos alguém da linhagem de Caim que procedeu pior do que Caim. Ok? E engraçado que veja bem o que ele fala, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 4, 24, ele diz, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 77 vezes. Mas, irmãos, vamos lá então ver o que Deus falou para Caim. Olha só. Gênesis 4, 15. Correto? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. Ou seja, Deus não falou para Caim que Caim seria castigado. Ao contrário, Deus falou para Caim que quem o matasse seria castigado. Já Lameque, olha o que ele fala no 24 aqui do capítulo, estamos no capítulo 4 de Gênesis. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 77 vezes. Ou seja, primeiro ele distorceu totalmente aquilo que Deus falou. Uma pessoa que se tornou uma pessoa arrogante, né? Foi ensinado nos caminhos maldosos do pai, alavancou ao extremo, né? Porque fez o dobro do que o pai fez, e ele disse que ele matou um homem porque o feriu. O que seria essa ferida que esse homem fez nele, um jovem, porque o pisou? Mas como seria que esse jovem o pisou? Será que seria igual aquele pisão no pé que existe hoje no trem, nos ônibus, que muitas vezes dá briga, né? Aí alguém vai dizer, olha, espírito de Lameque, né? Tomou um pisão no pé, já partiu para porrada, partiu pro soco, partiu para agressão. Negócio terrível, né? E ainda uma coisa que eu me antecipei, não falei, foi sobre a marca, tá? A marca que Deus colocou em Caim. Então diz aqui no 15, o Senhor, porém, diz, qualquer, portanto, que matar Caim 7 vezes será castigado, e pôs o Senhor um sinal. Essa Bíblia apologética, irmão, ela tem uma nota de rodapé, que ela diz assim, ó, o que o mormonismo pensa a respeito desse sinal. Olha só o que ele diz. Segundo afirmava o mormonismo, o sinal de Deus que foi colocado em Caim era a cor negra. Ó, a cor negra. Eu sou descendente de Caim, pela regra deles, né, do mormonismo. Esse pensamento fica claro no livro de Moisés. Esse livro de Moisés é um livro editado pelos mormons, tá? Livro de Moisés, capítulo 7, versículo de 8 a 22, contido em A Pérola de Grande Valor, publicação da seita. Acreditava também que a descendência de Caim e sua marca foram preservadas durante o dilúvio, olha só que terrível, por meio de Cão, que teria casado com uma descendente de Caim chamada Egíptos. Os que nasceram com a pele negra não teriam lutado valentemente ao lado de Deus na pré-existência. Eu não entendi nada. Não entendi nada mesmo, tá? E ainda, irmãos, eles encontraram uma razão para dizer isso, dizendo que Cão nasceu de uma descendência de Caim. Amém? Então, irmãos, assim, pode ter acontecido isso? Pode. Né? Cão pode ter nascido, casado, sim, perdão, com uma descendente de Caim, tá?
uma descendente de Caim que estava trazendo, irmãos, né, em si esse estigma, né, de Caim. Mas não existe nenhuma nota, nenhum escrito, nada que diga que as filhas da descendência de Caim tenham sido tão mal igual Caim e o filho, principalmente esse aqui. Porque veja bem, ó, nós vemos aqui que Zilá, uma das mulheres de Lameque, ok? Deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e ele teve uma irmã, não é verdade? Que foi Noema. Tá? Nós não temos muito, depois eu vou até procurar alguma coisa sobre essa Noema, e quando nós fizermos a comparação das duas gerações de Caim e de Sete, eu vou falar um pouquinho sobre alguns personagens que eu não vou falar agora, inclusive o significado dos nomes, né, de cada descendente de Caim. Então o que nós podemos aprender disso, irmãos? Nós não podemos ficar cogitando e criando coisas que não têm fato, que não existe na história, que não tem nada confirmando ou atestando que aquilo é verdade. Ainda que Cão tenha casado com a descendência de Lameque, ou que seja da descendência de Caim, quem afirma que essa moça trouxe a maldade, né? Ou trouxe essa marca que Deus colocou, que não foi uma marca de maldição, irmãos? Será que nós não conseguimos entender isso? Quando Deus coloca em Caim a marca, ele colocou uma marca para que quem o encontrasse não o matasse. Que maldição é essa? Será que a maldição era Caim viver? Pode até ser, porque como Deus amaldiçoou Caim, pode ser que para ele viver fosse uma maldição, tá? Porque Deus diz aqui, ó, no 4:11, agora maldito és tu desde a terra, que abriu sua boca para receber da tua mão, o sangue do teu irmão. Então Caim foi amaldiçoado, e com certeza a geração de Caim foi amaldiçoado. Porque se isso é uma realidade, aí sim nós vamos encontrar o porquê Noé amaldiçoou Cão. Porque a princípio não existiu razão nenhuma. Ok? Mais para frente vamos falar sobre isso. Mas a princípio não houve razão nenhuma. Mas, se isso é uma realidade, nós vamos encontrar razão porque Noé amaldiçoou Cão. Mas ainda assim não quer dizer que isso, igual Marcos Feliciano falou há um tempo atrás, que o continente africano, todos são descendentes de Caim e trazem sobre eles a maldição de Caim. Não é verdade? Porque aí o próprio Marcos Feliciano, ele estaria um pouquinho complicado, porque ele é descendente de negro e de índio, né? Eu, por exemplo, irmãos, pastor João e outras pessoas aí, que coisa, hein? Estaríamos fritos, amém? Mas então, irmãos, posto isso, eu quero então continuar destacando a atitude de Lameque, não é verdade? Vejam que Lameque, ele se mostrou alguém arrogante, irmãos, arrogante. Ele se sentiu no direito de matar duas pessoas, fazendo o dobro do que seu pai fez, somente porque essas pessoas, de alguma forma, o atingiram. Não é verdade? E engraçado é que quando ele fala 70 vezes 7, irmão, nós temos que lembrar de algumas coisas que Jesus deixou bem claro para nós. Por exemplo, em Mateus 18:21, quando Jesus é contestado pelos seus discípulos, se meu irmão pecar contra mim, o que eu faço? Eu vou perdoá-lo 7 vezes. Jesus fala, não, você vai perdoá-lo 70 vezes 7. Né? E se seu irmão pecar contra ti 7 vezes ao dia, não é verdade? Você 7 vezes o perdoará. Ou seja, Lameque, ele se mostrou uma pessoa que ele não entendeu muito bem a história. Ele não conseguiu, olha só, um estigma de maldição que desde os pais dele foram colocados sobre a geração, ele não conseguiu quebrar isso. Ao contrário, ele se colocou como se ele agora fosse ser castigado por Deus. Correto? E mesmo assim ainda ele não estava nem aí com essa história. Irmãos, o que nós podemos tirar de lição para a nossa vida? Para a nossa vida. Presta atenção. Eu estou falando com pessoas, irmãos,
inclusive eu, que viveram o tempo todo uma vida de Caim. Por muito tempo na nossa vida. Alguns, talvez que estejam vendo aí, nasceram já com os pais servindo a Deus, né? E cresceram com os pais servindo a Deus e até servindo a Deus, participando da igreja. E depois, com o tempo passando, eles se desviaram dessa conduta do servir a Deus na igreja. E passaram a viver uma vida talvez de Lameque, uma vida de Caim. Então nós temos que tirar uma lição muito grande para nós, principalmente nós que somos pais, mas também quem é filho que está me assistindo. Aquela maldição colocada sobre a vida do meu pai, da minha mãe, se é que existiu, ela não tem a ver comigo, irmãos. Eu não tenho que viver a mesma vida. Isso é uma das lições que eu tenho que aprender. Eu não tenho que ser igual ao meu pai, não tenho que ser igual à minha mãe, porque alguma coisa eles fizeram ao longo do caminho, porque o Senhor Deus, Ele me disse, se não me engano, Ezequiel 18, se não me falha a memória aqui, acho que é Ezequiel 18, os irmãos procuram depois e me corrijam, por favor. Ele diz que a alma que pecar, essa morrerá, porque todas as almas são dele, de Deus. Então, irmãos, eu não posso hoje, sabe, ter como exemplo algo do errado que meu pai fez, que minha mãe fez, para eu fazer também. Para eu me justificar, não é verdade? Que eu vivo uma vida errada porque meu pai ou minha mãe, não, querido, não. Isso não existe. Agora você imagina que a geração de Sete, ainda que tenha talvez vivido não junto com a geração de Caim, não teve as mesmas atitudes, irmãos. Ou Caim não soube ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor, e aí eu quero chamar a atenção dos pais, se nós estamos conseguindo ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, ou alguma coisa aconteceu que aquilo que passou Caim não serviu de exemplo para ele. Ele continuou sendo irado, ele continuou sendo iracundo, ele continuou sendo depressivo. E o que ele conseguiu passar para a sua geração foi só a maldade que ele mesmo angariou para si. E hoje nós que estamos nos caminhos do Senhor, ou você que está me assistindo, que ainda não está servindo ao Senhor, a primeira coisa, o Senhor te chama para servi-lo, esquecendo toda a maldade que talvez até o tempo de agora tenha sido cometido na sua vida. Deus, Ele vai jogar tudo o que aconteceu na sua vida até o dia de hoje no poço do esquecimento. Isso não aconteceu com Caim porque Caim não quis mudar a trajetória da sua vida. Possivelmente Caim não ensinou seus filhos a mudar a trajetória da sua vida. Ele diz que ele ia virar fugitivo, ele ia sair da face de Deus. Mas em nenhum momento ele mostrou arrependimento. E eu sou alguém que viveu um certo tempo da minha vida, uma vida de Caim. Mas que no momento eu mostrei ao Senhor arrependimento das coisas que eu havia feito. E Deus me recebeu pelo sacrifício de Jesus. Deus me recebeu de braços abertos, como diz lá em João, no capítulo 1, no Evangelho, todo aquele que receber será dado o direito de ser chamado filho de Deus ao que crê no seu nome. Eu sei que naquele tempo não existia Jesus, eu sei disso, irmãos. Mas pela fé, como diz no capítulo 11 de Hebreu, muitos alcançaram a promessa, e muitos vão alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus, porque a promessa de Deus, assim que o homem pecou, foi essa, que haveria uma semente da mulher que remir o povo, o mundo dos pecados. Com o sangue dele ia comprar o preço, o peso do pecado. Então, irmãos, nessa noite, nesse breve estudo, eu quero deixar essa mensagem para você. O exemplo que a vida de Caim traz para nós. Porque nós podemos, irmãos, ainda que tenhamos cometido muitos erros em nossa vida, fazer com que nossa geração não seja igual à geração de Caim. Fazer com que não haja Lameque
na nossa geração. Para que verdadeiramente, mas isso depende somente de nós, que somos pais, que temos filhos, estamos criando. É claro que em boa parte também depende dos filhos, né? Compreender, entender, querer também assumir uma vida de santidade diante de Deus. Mas, irmãos, em tudo, entenda o que eu quero dizer, não estou crucificando ninguém. Nós, pais, nós somos o culpado, muitas vezes, da conduta dos nossos filhos. Alguma coisa em meio ao caminho na vida de Caim deu errado. E assim também é na nossa vida. Mas isso, irmão, não é para criticar, ou para apontar, ou para acusar ninguém. É só para nos alertar. É só para nos alertar. E temos como exemplo alguém que não fez coisas agradáveis a Deus. E que nós, querido, nós também precisamos vigiar na nossa conduta, vigiar naquilo que nós fazemos ao longo da nossa caminhada, ao longo da educação dos nossos filhos. Muitas vezes, irmão, uma programação de televisão que nós achamos que temos o direito de acompanhar, porque afinal de contas, mas nossos filhos estão assistindo. Uma conduta nossa, que nós às vezes saímos um pouquinho da regra perfeita de Deus, né? Porque nós nos agrada uma atitude ou a outra atitude, né? Achamos que uma pessoa que faz certa coisa nós temos que apoiar, porque afinal de contas, não é? Achamos que um Big Brother Brasil tem que fazer parte da nossa vida. Uma fazenda tem que fazer parte da nossa vida, porque afinal de contas, o que tem? Mas como isso está repercutindo na mente dos nossos filhos? É isso que nós precisamos entender. Jesus nos ensinou uma coisa, irmãos, que é um aprendizado que precisa estar para toda a nossa vida. Mesmo sendo Deus, não ousou ser Deus, mas antes negou-se a si mesmo. Negou-se a si mesmo, deixando a sua glória e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou, dando-lhe um nome sobre todos os nomes. Então, queridos, que hoje nós possamos ter aprendido um pouquinho com Caim. Ainda que não gostamos, ainda que comentamos negativamente, mas precisamos buscar dentro de nós se existe alguma coisa de Caim ainda em nós. E tirar isso de dentro da nossa vida, tirar da nossa alma. A geração de Caim, como a geração de Sete, como a geração de Adão, ela foi toda dizimada pelo dilúvio, ficando apenas Noé e sua família. Se alguns dizem que Cã casou com uma descendente de Caim, essa descendência realmente continua. Mas nem que seja um fato real, que ela continue, ela precisa ser mal. Você entende isso, meu querido? Nós vamos, num desses dias ainda dessa semana, talvez na sexta-feira, quando começa aí o grande feriado, como ninguém vai poder viajar, nós ficaremos em casa, possivelmente nós vamos fazer uma outra transmissão a respeito da família de Sete, uma comparação sobre as duas e que nós podemos tirar de ensinamento de tudo isso que Deus nos mostra através da sua palavra. Amém? Quero agradecer a todos, né, que estão aí conosco, irmãos, e pedir aos irmãos, querido, que por favor divulguem nossos estudos, né? Eu sei que não são profundos, né? Não são estudos que vão trazer você a ser não, nada disso, simples, né? Simples, sempre trazendo uma aplicação pessoal, porque é para isso que a Bíblia existe, irmãos. Né? Muitas vezes nós queremos buscar coisas que nós nunca vamos descobrir a sua origem, né? Nunca vamos saber a sua verdade. Então nós temos que focar naquilo que nós podemos aprender com Deus e com sua palavra. Amém? E lembrando aos irmãos, né? Eu não sei como está cada um, né? Infelizmente os irmãos são um pouquinho reservados, mas se você estiver precisando de alguma coisa, querido, em nome de Jesus, entre em contato conosco. Entre em contato com a diaconisa Rosa, a diaconisa Luciana, a Paula, a secretária, a Denise, comigo, pastor João. Olha quantas pessoas você tem, né? Talvez você não tenha um pouco de afinidade com um, mas tem com o outro. Então fala conosco, amém? Nós somos igreja, irmão. Igreja é comunhão, é união,
é suprir uns a necessidade dos outros. Eu sei que hoje talvez você não possa, você esteja necessitado, mas eu tenho certeza que o dia que você puder, você também vai ajudar, você também vai se posicionar. Então, faça tudo para a glória de Deus, querido, hein? Faça tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Quero te louvar, Senhor, te agradecer. Obrigado, Senhor amado, mesmo que tenha sido um pouco tempo, Pai, que o Senhor possa ajudar o teu povo a entender, a compreender os teus caminhos através desse estudo. Me ajuda, Senhor, que eu possa sempre, Senhor amado, colaborar com a tua igreja, com o teu rebanho, com as tuas ovelhas, papai, trazendo algo de bom para a edificação, Senhor, da vida espiritual de cada um. Abençoa, Senhor amado, cada membro da IADPP, abençoa cada casa, cada lar que está nos assistindo, papai, e que nesses tempos difíceis o Senhor possa sempre estar conosco, Pai, porque eu sei que o Senhor está, Senhor amado, mas que nós possamos ser dignos, papai amado, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, papai amado. Em nome de Jesus, Senhor amado, abençoa a cada um, Senhor amado, que está agora sendo representado aqui nessa live, Senhor amado. Ajuda o teu povo, Senhor amado, a continuar em tempos difíceis, papai, buscando a tua face, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Um abraço, até quinta, continuando a campanha As Mulheres que Jesus Amou. Vai ser só live, tá bom? Só pelos meios eletrônicos, não será presencial. Que Deus abençoe a cada um. Um abraço.